Glória a Deus. Aleluia. Estamos ao vivo para todo o Brasil, através da internet abençoada. Pastor Ricardo Aiden, meu irmão, é uma honra, é um prazer ter você aqui no nosso podcast de número 1, né? Hoje nós estamos iniciando esse trabalho maravilhoso, onde nós vamos abranger vários assuntos. Sim. Meu apóstolo, que Deus lhe abençoe. Muito obrigado pelo convite, tá? Que esse primeiro venha a ser o primeiro de uma multidão, né? Que muitas coisas ainda vão acontecer por aqui, eu creio, em nome de Jesus Cristo. Que bênção é esse momento aqui, esse convite que o senhor fez. Eu lhe agradeço muito, tá bom? Beleza, né? Nossa cameraman ali, a Bispo Andresa, tá por trás das câmeras, né? Ela que me acompanha aí há 22 anos, né? Tem sido aí uma coluna de Deus na minha vida também, né? A mulher que Deus colocou. Tá tudo ok aí, minha filha? Aí a internet tá passando a minha, né, pastor? Beleza, é. A minha costelinha, que era para estar junto comigo também hoje aqui, né? A pastora Valéria. Isso, então, né? Um beijo pro meu amor que deve estar me vendo agora nesse momento também, né? É isso aí, ela vai. A gente quer convidar ela também, né? Da próxima vez que o senhor vier. Ela Sim. tá na faculdade, né? E não pôde estar com a gente. Mas oportunidades não vão faltar, né? Esse é o podcast Sim. Foguete pra cima, né? O pessoal, poxa, apóstolo, foguete pra cima. Quem acompanha as minhas postagens, eu sempre coloco foguete pra cima. Então, foguete pra cima é uma palavra de motivação, uma palavra de fé, né? Que a pessoa vai, então ela está sempre buscando algo novo, ela está sempre buscando melhorar a cada dia. Então, esse aí é o nossa logo, né? Podcast Sim. Foguete pra cima. E aí, o senhor gostou dessa logo? Ficou lindo. Bem ficou legal, né? Muito bem. E aí a gente vai estar fazendo programas aí durante o decorrer da semana. E o podcast é isso aí. Botar para cima mesmo e começar a usar esse meio de comunicação tão maravilhoso que é a internet para a gente falar de Jesus, para a gente abranger vários assuntos, né, que são de suma importância para a nossa sociedade. Sim. Então hoje nós estamos aqui com o nosso amigo pastor Ricardo Aiden, ele que é um adorador, ele que é uma pessoa que tem vários trabalhos, e hoje você vai conhecer um pouquinho da vida dele, você vai conhecer um pouquinho do que ele faz, do ministério. E a gente está aqui, né, hoje com a nossa mesa saudável, né, mesa saudável, comendo uma maçã deliciosa que tem aqui, um bolo fit, nós temos café, tem suco, tem água, fica à vontade. Então é isso aí, é uma honra receber, né, os servos de Deus, os príncipes do Senhor. E o interessante foi que eu conheci o pastor Aiden, eu me lembro muito bem, né, a gente foi ministrar numa igreja lá na Zona Leste, e nesse dia assim, foi tremendo o que Deus fez ali, foi maravilhoso. E ali a gente foi para a pizzaria, né, a gente foi lá em frente, depois da administração, gosta de ir para a pizzaria, né? Gosta de comer. E, inclusive, naquele tempo eu não estava assim, né? Não. Estava muito diferente. O senhor se recorda, né? Como é que eu estava, né? E, assim, a gente passou por um processo, nós vamos falar durante a programação. E ali eu confesso que eu fiquei muito feliz. Porque quando eu lhe vi cantar, eu vi que Deus lhe deu um dom muito especial. Muito especial. Minha esposa também gostou, os meus filhos gostaram muito, né? E eu até peguei o seu telefone naquele dia. E aí eu ia mantendo o contato nas redes sociais, a gente sempre conversava. Sim. E enfim, chegou o dia da gente estar junto. E eu quero falar mais uma vez, é uma honra, é uma satisfação, é um prazer imenso ter o senhor aqui no estúdio do nosso podcast Foguete pra Cima. Poxa, muito obrigado, apóstolo. Estou me sentindo muito honrado mesmo aqui nesse local, né? Que, como falei antes, que Deus continue lhe abençoando, né? E que esse venha a ser o primeiro de muitos mesmo, né? Lá onde o senhor me encontrou foi lá no Sortidinho, ali da dona Celina, que fica... É Nova Cidade. Fica na Nova Cidade. Lá tem um trabalho, permaneço fazendo um trabalho lá todos os domingos também, né? Uhum. As igrejas sempre vão em massa para lá. Foi algo assim, porque
eu era da noite, na realidade eu era do Sim. MPB, né? Aham. Então eu sempre trabalhei assim com violão e voz. Isso foram 15 anos da minha vida, trabalhando com violão e voz. E quando eu me converti, eu ainda passei um bom período ainda tocando na noite. E coisas assim maravilhosas Deus começou a fazer na minha vida, tocando na noite, né? Aquele ambiente que eu lhe conheci é um ambiente que vai várias pessoas, né? É interessante Sim. que você transmite a palavra através do louvor, né? Sim, Então, sim. assim, eu creio que esse trabalho é muito maravilhoso, muito Sim. tremendo mesmo. Eu creio que é muito importante, porque é assim, a gente vê que tem muitas pessoas que têm dificuldade de chegar até a palavra, né? E o louvor, ele conquista de uma forma, e é a própria palavra, né? Também temperada, a gente vai trabalhar aqueles louvores que a gente sabe que realmente vai falar da palavra de Deus, né? Isso. E esses louvores, assim, porque né, nesses projetos de tocar em restaurante, lanchonete, eu já estou há 17 anos fazendo esse trabalho, então já vi, apóstolo, muita coisa acontecer. Convenções, pessoas voltarem a novamente a se converterem, outras pessoas aceitarem Jesus nos restaurantes por onde eu toco. Aí ao vivo né? na internet, meu filho. Peço para te ver no Face. Então, vamos ver aqui, né, como é que tá aí a... Sim. Tá dando aqui um... Tá? Ah, tá. Que a gente tá vendo aqui, tá, pessoal? É o nosso primeiro podcast, mas pode ficar à vontade, pastor. Pode ficar à vontade aí, pode falar. Então, assim, dessa forma como eu estava falando para o senhor, o quanto é importante, né? Quando eu me converti, quando eu fui convertido, né, o senhor me converteu, quer dizer assim, a minha história, ela começa assim, apóstolo, eu estava aqui em Manaus, no ano de 2000, né, e eu aceitei a Jesus dentro da Igreja da Restauração. Sim, né? sim. Na época era lá na Joaquim Nabuco. Uhum. E foi interessante, assim, porque eu vim debaixo de eu estava numa rebeldia muito grande, né? Como eu era músico da noite, era muita bebida, era regado por droga, e a gente saía, e era aquela que amanhecia naquele negócio de festa pra cá, festa pra lá. E eu dirigia moto na época, né? E isso foi irritando a minha esposa, né? Eu tenho 30 anos de casado. Isso foi irritando a minha esposa, né? E de um momento para outro ela disse, olha, não dá mais. E resolveu ir para a casa da mãe dela e eu fiquei sozinho na minha casa, né? Entendi. E ali eu passei por um momento assim de depressão tremenda, assim, porque eu já era acostumado com a minha esposa, já tinha um filho, né? O meu filho, né, nessa época estava com 4 aninhos. Então eu fiquei muito deprimido. E aí eu botei para beber mais ainda. E saía pra noite, sabe? Mas não durou muito tempo não, essa minha farra. Essa minha farra durou uma semana e meia. Eu não compreendia sobre Reino dos Céus, eu não conhecia. Eu não venho assim, não sou de uma família católica, não sou de uma família... Minha família, assim, se dizia ser católica, mas não ia na igreja, né? Então eu não tinha, assim, aquele negócio de dizer assim, olha, esse aqui ele é evangélico, né? Na realidade, assim, também uma parte da família da minha mãe se dizia ser batista, né? Mas não praticante, assim, eu não lembro muito, assim, de ver a minha família em oração, né? Mas eles oravam, sim. Meu pai e minha mãe oravam pela minha vida, né? Já lá no começo. E como foi que o senhor descobriu assim o dom, o talento para música, né, musical? Isso aí já veio antes sim, de você se converter, né? Sim, veio, acho que meus 17. Na realidade, eu era desenhista, né? Artista plástico. Trabalhei com artes plásticas, trabalhei com desenho mecânico, arquitetônico. Olha. Trabalhei com 7 anos com desenho. E aí eu fiz uma exposição no Teatro da Paz, lá em Belém do Pará, e passei por uma situação lá que não foi das melhores, né? Levaram uns quadros meus lá, e nessa época eu tinha investido muito, que era muito difícil conseguir recursos na minha época para poder comprar armaduras de quadros e tudo mais. Então eu tive um investimento e fui roubado.
nesse Meu investimento. Deus. Né? E aí aquilo ali entristeceu meu coração e eu falei, eu não quero mais saber disso. E eu já tocava um pouco de música, mas a música ela chegou até a mim por conta desse negócio de boemia, porque eu gostava de ver os boêmios e eu gostava de beber junto com eles, né? E aí eu conheci algumas pessoas na época, o Nilson, por exemplo, dos Aristocratas, que era um amigo meu e ele cantava muito. E quando eu saía com ele, a gente via que por onde a gente ia era rodeado de uísque, né? Era regado por muita bebida. E tinha o Valdir, que era também acho que foi um dos maiores, pelo menos que eu conheci, um dos maiores 7 cordas de violão que eu conheci dentro da cidade de Manaus. O homem era um monstro tocando violão, né? Violão. E eu andava com esse povo. E eles não, assim, por ser, eram boêmios, mas assim, eram convidados para muitas festas boas, né? Na realidade, eles iam para festas assim, em casa de advogado, de juiz, e eu estava o tempo todo junto com eles. E aquilo ali eu comecei a cantar ali junto com eles, até que eu comecei a querer realmente me aproximar de um microfone, né? E de um violão elétrico para poder começar a fazer alguma coisa. Na realidade, assim, eu fui para um bar, eu estava num bar, e nesse bar eu já estava com essa situação voltando novamente, né? Com a situação dos quadros. E aí nesse bar, o músico do bar tinha faltado. E o equipamento todo estava no bar. E o dono do bar me conhecia, ele disse-me assim, olha, ele foi na mesa comigo, ele tinha me visto tocar um violão na mesa. Eu nunca tinha trabalhado assim em bar. Aí ele disse-me assim, olha, deixa eu falar uma coisa pra ti. Se tu for ali tocar uma musiquinha ali, eu te pago essa noite. E eu tava assim, querendo alguma coisa, sabe? Eu ainda não tinha me encontrado, eu queria alguma coisa, e era ligado com arte, que eu sempre gostei de arte. E aí eu fui e toquei. Nesse dia que eu toquei, aconteceu o dono do Marreiros estava lá no local. Me lembro do Marreiro. Sempre era o Washington, né? Uhum. Então, o dono de lá, que era o Washington, estava no local. E ele me viu. E quando ele me viu, na hora ele me contratou para os bares dele. Na hora. Foi uma surpresa. Tipo assim, era um ensaio para mim. E dali eu já saí com um contrato. Tocando no Babalacho, que ficava no Parque 10. E ele tinha uma outra casa, que essa casa eu toquei muito tempo lá com ele, que era a Estilos Grill, que ficava na Djalma Canto com Apará. Sim, sim. Né? Isso em 96, eu acho que deve ser por aí mais ou menos. E aí, lá, quando eu comecei a tocar com ele, o dono do Caranguejo me viu e já me contratou para lá. Então eu já comecei, eu esqueci a caneta, já encostei a caneta, né? Encostei a caneta pro lado e eu digo, me encontrei, é aqui que eu vou me sustentar. E eu comecei a trabalhar mesmo, né, profissionalmente. Comecei a comprar um equipamento bom. Aí eu tinha um amigo que na época, ele disse assim, quando ele me viu tocando, ele disse, Ricardo, que legal, que bonito tua voz. Eu disse, mas eu não sei nem como que eu vou começar, porque eu não tenho, eu pego o instrumento dos outros. Aí quando chegou no outro dia, ele ligou para mim e disse assim, vem aqui no centro da cidade comigo, eu estou em tal canto, vem almoçar comigo. Aí eu fui com ele. Quando cheguei lá, ele, para surpresa, ele tinha comprado violão, caixa de som, microfone, cabo, estúdio. Ele me entregou tudinho e disse, está aqui, é o meu presente para te começar a trabalhar. Meu Deus, deu aquela força, né? Ele deu aquela força. E eu fiquei trabalhando com isso durante 15 anos da minha vida, né? Cantei com vários músicos aqui. Cantava que estilo? MPB. MPB? Minha pegada era uma pegada mais de MPB. MPB, né? E aí nesse período, você ainda não servia a Deus ainda nesse período? Eu nem conhecia Deus. Eu era muito rebelde, apóstolo. Muito rebelde. Me conta um pouquinho aí da tua trajetória no mundo, assim, como é que foi, né, para as pessoas que estão assistindo, inclusive as pessoas que estão assistindo aí, compartilha, tá bom, pessoal? Tá chegando legal aí, né, a transmissão, tá aí dá para você acompanhar aí, bicho, no seu celular, tá normal? Tá bom? Então vai compartilhando aí, pessoal, você que está nos assistindo nesse momento, vai compartilhando. O pessoal está acompanhando aí também, pastor? Na realidade não, eu tô fora, não liguei. Tá. Não liguei minha internet. Então, tá, vamos compartilhar, vamos aí divulgar aí que
Hoje nós estamos aqui iniciando um grande projeto e nós estamos com a presença aqui do nosso querido e amado pastor Ricardo Aiden. E aí, pastor Ricardo, pode continuar, vamos lá, para a gente saber um pouquinho do que, como é que era a sua vida e o que Deus ele fez, né? Sim, assim, eu tive muitos amigos, né, na noite, trabalhei muito, 15 anos com a música, tive momentos maravilhosos, assim, vamos dizer assim, porque a música secular me dava um dinheiro bom, né? Eu consegui ganhar dinheiro com música secular, mas assim, eu fiquei de uma forma muito acelerada em relação à bebida. Entendi. Cigarro. Eu passei a fumar 10 carteiras por dia. Meu Deus. Por dia. Era muito cigarro. É porque assim, eu tocava, apóstolo, eu tocava, assim, eu não botava tudo na boca, mas eu queimava tudo isso, né? E aí, pode ter gente que está dizendo assim, isso é um absurdo, eu vou dizer para você que eu conhecia um que ele consumiu um maço, né? Um maçozão daqueles grandão, que são 10 também, né? Isso. E ele morreu de infarto, tá bom? O Senhor teve muita misericórdia da minha vida, apóstolo. E aí eu ia tocar o violão e o cigarro ficava pendurado no meu dedo. E eu ficava tocando com... Quem me conheceu da noite viu como é que era. Aquele desespero, muito cigarro. Não caía, né, mano? Não caía. E acabava, acendia um cigarro num outro, entendeu? E muita bebida. E aí E o engraçado é que quando você tá nessa vida, você não gasta R$1. Porque você tem os patrocinadores, né? Sim, não, essa parte, assim, o meu dinheiro era da minha casa, né? Era o meu dinheiro. Ele entrava no meu bolso livre de qualquer situação, porque o dinheiro, a bebida, o cigarro, as coisas, tudo eu ganhava, né? As pessoas vinham, elas dão mesmo, né? É interessante, o diabo trabalha de uma forma... Eu passei por isso aí também, né? Eu chegava a fumar 4 carteiras de cigarro numa noite, quando eu tava bebendo, né? Então, assim, pra gente que veio dessa vida, a gente sabe. Sim. Realmente que quando a gente está alcoolizado, você está ali realmente entregue, né? Quando você está entregue mesmo aí à noitada, ao mundo, esses prazeres são prazeres momentâneos, né? Sim. E eu fui até um pouco mais fundo, né, pastor? Eu também passei, quando eu conheci a maconha, depois eu conheci a cocaína. Sim. E aí isso aí fez parte da minha vida durante um período de tempo, mas... depois que a gente conhece esse Deus maravilhoso, ele transforma a nossa vida, né? Sim, sim. E o momento que você sentiu aquela necessidade, né, de ter aquele encontro com Deus, o vazio, que na realidade o cigarro não preenche o vazio, não. Né, a bebida não preenche, a droga não preenche, a prostituição não preenche, só quem tem poder de preencher o vazio do coração do homem é o Espírito Santo, é Deus, né? Verdade. E como foi esse encontro com Deus? Como foi que você conheceu a palavra de Deus, que você ouviu? Sim. Foi através de uma canção, alguém pregou, foi um culto da televisão? A gente quer, quem está nos assistindo aí, eles querem saber disso aí. Sim, assim, apóstolo, como eu estava falando, eu fiquei muito acelerado nesse processo de bebida, de noitada. E aí eu fiquei numa condição que eu não conseguia mais ficar em casa nem nos dias que eu tinha folga, não conseguia mais. As minhas folgas, eu fazia de tudo para sair para comprar uma carteira de cigarro, na realidade só voltava no outro dia com peixe, né? Que era para a mulher não ficar muito aborrecida comigo. Assim, eu não conseguia. Era assim, sempre tinha uma festa na casa de um amigo, sempre tinha alguém fazendo alguma coisa, era um jogo, mas sim, não conseguia ficar dentro da minha casa. E isso foi aborrecendo a minha esposa. Aí eu volto novamente para aquele período, né, em que ela decide sair da casa, né, e me deixar sozinho. Esse período foi terrível, porque eu acelerei um pouco mais. Meu Deus. E nesse processo eu caí de moto. Aí eu abri uma confusão. Ainda estamos ao vivo? Estamos ao vivo. Amém. Foi terrível, porque eu acelerei um pouco mais. E nesse processo eu caí de moto. Tá tudo ok, a gente está testando aí, pastor. Amém. Estamos testando, né? Já tem várias pessoas aí curtindo. Compartilha aí, galera. A gente está aqui ao vivo, já tem algumas pessoas aí, ó.
E aí pode conversando aí, pastor. Vamos lá, porque a gente está aqui ao vivo. E Então, esse podcast é assim. Então vamos lá. Aí aconteceu que eu comecei a cair de moto. Uhum. E comecei a beber muito. E nesse período eu comecei a fazer confusão com uma boca de fumo que tinha próximo da minha casa. Ih, rapaz, aí o negócio pega. Aí os homens mandaram bala lá pra minha casa. Furaram a minha parede todinha de bala. Meu Deus. Não conformado, entraram na minha casa, cortaram minha luz, arrancaram os fios da minha energia todinha, né? E levaram televisão, levaram tudo. Pô, eu fiquei assim, sabe, parecia que era o fim do mundo. E começou a aparecer feridas no meu corpo. Eu fiquei destruído. E eu não sabia o que estava acontecendo comigo. Como eu falei, eu não conhecia Jesus, eu não sabia nem como sair disso. Aí eu procurei a minha esposa. Nessa época ela trabalhava também no shopping, no Amazonas Shopping. E eu fiquei na moto esperando a saída dela, que eu sabia por onde que ela saía, né? Para tentar convencê-la a voltar. E ela chegou para mim nesse mesmo dia e disse para mim assim: olha, para que nós vamos voltar novamente, eu vou colocar algumas coisas aqui. E ela disse mesmo assim, que uma das coisas era que eu aceitasse a Jesus. Outra coisa é que não tivesse mais interferência sobre amigos, porque eu ficava nessa condição. Tinha amigos que iam para minha casa e dormia na minha casa, entendeu? Passei por tudo isso. Então aí ela colocou algumas coisas e a outra, que nós devemos nos levantar daqui, sair daqui de Manaus e ir embora daqui desse local. Eu creio que nesse exato momento o Senhor enviou um anjo com aquele tinteirozinho, né? E uma caneta e um livro aberto e começou a colocar tudo isso. E eu estava querendo reconquistar a minha esposa, né? E aí o que eu fiz? Eu disse, eu topo. E aí ela ainda na casa da mãe dela, eu peguei a casa, abandonei a casa que estava lá, aluguei uma outra casa mais próxima no centro. E quando eu cheguei nessa casa aí, eu falei puxei ela novamente, né? E ela veio para morar junto novamente comigo, né? Já dentro da casa, quando chegou no outro dia, eu tinha um amigo que há muitos anos ele vinha falando de Jesus para mim, mas eu nunca tinha dado importância para ele. E eu resolvi visitá-lo. E ele era da restauração. Sim. E eu resolvi visitá-lo. E quando eu cheguei na casa dele, era um domingo. Quando eu cheguei na casa dele, ele disse meio assim, poxa Ricardo, que maravilha você por aqui. Ele disse, vamos para a igreja? Eu digo, vamos. Aí ele tomou um susto, porque toda vez ele dizia a mesma coisa e eu nunca dava resposta para ele. Na realidade a minha resposta, eu dava, mas era uma resposta negativa, né? Aí ele disse, eu não estou acreditando, eu vou te pegar lá na tua casa. Eu digo, não, eu vou na minha moto, pode deixar que eu vou estar lá, diga o horário que eu vou estar lá no local. E aí ele se surpreendeu, porque eu cheguei exatamente no horário marcado, ele estava do lado de fora. E nós entramos, era na Joaquim Nabuco, né? Nós fomos para a galeria na parte de cima. Ah, Joaquim Nabuco. Era lá na Joaquim Nabuco. Aí nós pegamos a galeria em cima, eu fui lá para cima. Porque ainda assim, eu ainda estava tão... É um ambiente que eu não conhecia. Era um desconhecido para mim. Então eu quis ficar lá no fundão, né? Eu fui para a galeria lá atrás. E fiquei lá atrás, apóstolo. Uhum. Quando eu estava lá em cima, o apóstolo Renê estava ministrando a palavra. E aí esse homem trouxe uma palavra tão tremenda, aquilo foi estremecendo o meu corpo todinho, sabe? Eu fui... Qual foi o ano, pastor? Eu acho que foi tipo dezembro de 1999. 99, né? 99. Aí eu comecei a ficar eu fiquei estremecido com tudo aquilo ali. E aí ele fez um apelo. O que é aceitar Jesus como único e suficiente Salvador? Eu travei uma batalha espiritual que eu não sabia nem o que era. Eu queria ir, ao mesmo tempo eu não conseguia ir. É como se os meus pés estivessem colados assim no chão. Mas algo dentro de mim ardia dizendo vai, vai. E eu fiquei naquela aflição ali, né? Naquela situação. Quando eu escutei alguém falando, não sei quem é, não é anjo, tá? Era um ser humano.
mas era um ser humano que ele veio da parte do Senhor para me libertar ali naquele momento. Esse homem pegou no meu ombro e ele disse-me assim: Deus é contigo, vai. Quando ele falou isso, destravou assim o meu corpo. Eu peguei na mão da minha esposa, meu filho, espera que tem mais um aí. E fui, desci. Nem minha esposa compreendia. Na realidade, ela falava tudo aquilo para que ela não queria mais, né? Ela colocou um monte de situações. Não é porque ela queria estar na igreja também, não. Ela era também, assim, quando ela era criança, ela tinha conhecido Jesus, né? Sim. E ali comigo, o tempo que ela passou comigo era desviada também dos próprios. Eu nem sabia que um dia ela tinha tido um encontro com Jesus quando ela era criança ainda, né? E o senhor sabe que depois que nós temos um encontro com Deus, a nossa vida nunca mais é a mesma, né? Sim. Nunca mais. Então a pessoa, quando ela se afasta, isso aí é certo, tá entendendo? A pessoa se afastou, ela vai voltar. A pessoa volta quando Deus tem um projeto, né? Deus tem um projeto, cerca, né, pastor? nos cerca, Ele nos guarda, e esse Deus é fiel. Continua aí, pastor, que tá interessante esse testemunho. Olha, naquele dia eu não dormi. Eu fui para minha casa e eu não sabia nem o que tinha acontecido. Passei a noite toda olhando para o teto. Eu não consegui dormir. Eu digo, meu Deus, o que foi aquilo? O que era aquilo que eu tinha sentido? Porque aquilo era muito forte, eu nunca tinha sentido aquilo. Um amor tão grande como aquele que Jesus derramou ali naquele momento na minha vida. E ali eu comecei a me sentir impuro sobre tudo aquilo que eu fazia, né? As coisas erradas que eu fazia. Minha bispa? Eu cheguei, apóstolo, fui para minha casa, como falei, fiquei ali naquela condição. E uma semana, é tremendo isso, que em uma semana Deus começou a me cercar mesmo. Em uma semana, eu fui para uma reunião, já começaram a me levar para uma reunião. Quando eu cheguei nessa reunião, tinha uma senhora idosa e cheia do poder de Deus nesse local. Maravilha, hein? E essa senhora, ela tomada pelo Espírito Santo de Deus, ela chegou próximo de mim e disse-me assim: ei, Deus está te tirando desta cidade. Olha só, aquilo que a minha esposa colocou, que eu falei que o anjo tinha tomado nota, e tomou mesmo, ela veio como uma boca de Deus para dizer para mim: o Senhor está te tirando dessa cidade. Aí olhou para minha esposa, pegou na barriga da minha esposa e disse assim: eu vejo uma luzinha. Eu vejo uma luzinha aqui dentro na tua barriga, né? E aí ela falou sobre isso e disse assim: Deus vai começar uma história com vocês. Eu só vi essa senhora uma vez. E dali a minha vida começou. Quando eu vi as coisas já estavam caminhando, eu ia para Fortaleza, abri uma porta em Fortaleza. Eu disse: eu vou para Fortaleza, mas não porque ela falou, mas algo dentro de mim agitava em relação a isso. E aí quando eu vi, eu já tinha vendido as minhas coisas todinho, já estava me programando para comprar passagem para ir para Fortaleza, morando na casa da minha mãe, emprestado por uma semana para poder ir embora. E aí no sofá da minha mãe tinha umas revistas, né? Você lembra daquelas revistas Voe, né? Me lembro. De avião? E tinha uma que estava lá e eu peguei essa revista e folhei. Quando eu folhei, eu vi uma praça, coisa mais linda. Eu digo, poxa, onde é que é isso? Aí quando eu vi escrito embaixo, João Pessoa, eu digo, nunca ouvi falar nisso, né? João Pessoa, na Paraíba. Naquele momento ali, o Senhor disse-me assim: é para cá. E é interessante que eu ainda não tinha, eu ouvi Deus falando comigo, mas ainda não tinha nem noção do que fosse aquilo. Mas assim, era algo que me impulsionava. Aí eu me levantei, fui lá com a minha esposa e disse assim: ei, nós vamos para João Pessoa. Aí eu comecei a perguntar de alguns amigos se sabia o que era João Pessoa e tal. Aí um dos amigos disse assim: olha, tem um amigo nosso que está lá, que era músico também. Me dá o telefone desse camarada. Aí eu peguei o telefone e liguei para ele. E ele disse assim: pode vir. Só que o que eu não sabia é que ele estava se separando da esposa dele. Então esse pode vir dele, ele não me deu apoio nenhum na cidade, porque ele desapareceu também por lá. Mas a esposa dele, que eu não conhecia, estava com ele no telefone, ela foi me buscar na rodoviária.
né? E ela disse assim, não, vocês vão ficar na minha casa, no meu apartamento. Passamos um mês. Deus providenciou tudo, né? Providenciou tudo. E eu cheguei na cidade com R$5 no bolso, apóstolo. R$5 no bolso. Olha a loucura. E um monte de caixa cheia de Guaraná em pó. Porque eu achava assim, eu digo, vou ficar rico vendendo Guaraná em pó no Nordeste, né? Essa era a minha ideia. Eu pensei assim. E um cordão que eu tinha, que eu gostava muito de ouro, então eu tinha um cordão, mas eu não usava, eu tinha vergonha dele, né? Que parecia do tamanho desse seu escudo aí. Era a medalha, eu só tinha, acho que eu e o Roberto Carlos tinha uma medalha daquela, né? E era um medalhão assim grandão e a corrente era da grossura do meu dedo. Foi o que me salvou. Quando eu cheguei lá, eu fui na Caixa Econômica, empenhorei ela, nunca mais. Não, ficou lá. Ficou na caixa lá de João Pessoa. Ficou, mas me socorreu. Foi dali que eu comprei minha geladeira, fui procurar meu fogãozinho, né? E dali aí eu recebi no segundo dia que eu estava lá, eu já consegui um contrato num bar de praia chamado Pote. Não lembro, mas não lembro. Pote de Barro, o nome. E aí eu fechei um contrato. E era interessante que a proposta do dono de lá, e ele era amazonense. Quando ele descobriu que eu era amazonense, ele me deu apoio. Ele disse, eu quero você aqui, trabalhando comigo. Eu fiz um teste rapidinho no palco dele, né? O pessoal gostou? Aí ele trabalhava com banda. A proposta dele era 24 horas de música. Eu nunca tinha visto aquilo. Ele, em cima do palco, ele fez uma espécie de um quarto, né? Um camarim. Entendeu? O músico tocava 3 horas... Aí ele ia pro repouso, passava 3 horas descansando lá em cima, com televisão, tudo, ar-condicionado, em cima do palco. Interessante. Sim. E subia, e entrava outro para tocar. Quando estava bem próximo, aí aparecia assim, tipo 1 hora antes de alguém, aí anunciava, né? Olha, daqui a 1 hora tu tá entrando, quer um cafezinho, um pãozinho, alguma coisa, eles serviam alguma coisa, a gente comia. Isso ia 24 horas. Não parava, a proposta dele era 24 horas de música. E assim foi quando eu comecei em exatamente um mês, eu consegui sair da casa, do apartamento dessa nossa amiga, né? Que foi um canal de bênção para minha vida. E aluguei um apartamento, uma casinha num bairro nobre de João Pessoa, na praia de Manaíra. E eu fiquei na praia, morando. Ali, Deus começou a trabalhar na minha vida espiritual. Eu cheguei meio que sem direção, não sabia para onde eu ia congregar, o que é que eu ia fazer, porque até então eu só tinha aceitado Jesus, né? Entendi. Faltava ser discipulado, né? Aí, olha que interessante. Lembra que eu estava falando do Guaraná em pó, que eu achava que era o tesouro que eu ia ter, né? Quando olha só, se cumpriu a questão de eu estar na presença de Deus em aliança. Sim. Se cumpriu a minha viagem, né? E aí eu digo, poxa, agora a gente vai ficar rico. Consegui um ponto na praia de Tambaú. Eu digo, toda hora neguinho passando, caminhando ali. Eu digo, eu vou ficar rico vendendo Guaraná nesse negócio aqui. E coloquei a minha esposa lá. O que aconteceu? A minha esposa não conseguia mais fazer o Guaraná. Ela batia e começava a passar mal. Lembra da Luizinha? A Luizinha, né? A Luizinha hoje também deve estar nos ouvindo aí, a Mahara. Mahara, um abraço para Mahara. Amém. E um abraço pro meu cunhado Andrew, que tá ligadinho aí, né? E para todas as pessoas que estão ligadinho aqui na nossa programação aqui no Face, né? Temos aí as pessoas que estão com a gente. E aí pode continuar aí, meu pastor. Que maravilha, né? A luzinha começou a acender. Foi. Essa questão da luzinha foi a falência da barraca de Guaraná. Da barraca de Guaraná, né? Não consegui ficar rico com a barraca de Guaraná. E aí nós começamos a ir para uma igreja, né? Procurando igrejas. Conheci, não sei se o senhor já ouviu falar no Evangelho do Reino. Evangelho do Reino. Evangelho do Reino. Ele é interessante, ele nasce, se eu não estou enganado, ele vai nascer em Salvador, né? Sim. Era um grupo de pastores que não... Obrigado.
Era um grupo de pastores que não queriam mais estar dentro de uma igreja, né, de um templo, né? Queria fazer um trabalho evangelístico. Missionário, né? Então, eles começaram isso lá em Salvador. Esse trabalho é lindo. Eles fazem um trabalho dentro das residências, dentro das casas, né? É assim, eles se reúnem nas casas como célula. Mas o que é tremendo assim, que quando bate assim o domingo, como não existe igreja, até hoje não existe. Aí o que é que eles fazem? Eles fazem, se não estiver chovendo, a reunião é numa praça pública. Se reúne numa praça pública. E todo dízimo e oferta ali é revestido para os fiéis que estão ali em necessidade. Na hora se resolve tudo. Fulano está precisando de uma geladeira, compra uma geladeira para ela. Fulano está precisando. É lindo o trabalho deles. O trabalho deles é diferenciado, né? É diferenciado. E eu conheci o pastor Edinho, eu fui conhecer o Dani, que ele é gringo. Eu não sei nem qual é, mas o Dani, daqui a pouco eu recordo. É lindo esse irmão, sabe? Essa foi a porta que Deus abriu lá na Paraíba. Deus abriu todas as portas. Na realidade, assim, eu estou trazendo assim um caminho. Como a gente vai ter tempo aqui para falar sobre muitas coisas, né? Hoje eu resolvi abrir minha boca e falar de muitas isso coisas. aí, é o podcast Foguete pra Cima, hoje com a presença do pastor Ricardo Aiden. Amém. Vamos lá, galera, vamos compartilhar, vamos assistir. Vamos. Que está sendo muito edificante. Então, ele é argentino, o Dani e a Ieda. Esse casal, eles moram na Paraíba, né? Até hoje moram lá. Eles eram hippies. E Deus trouxe eles dessa condição de hippie na rua. Alguém falou do amor de Jesus para eles, aceitaram Jesus. Eles trabalham com artesanato até os dias de hoje, mas são muito usados por Deus. E eles me convidaram para uma reunião dessa na residência de um irmão. Quando eu cheguei lá, as coisas aconteceram assim, dessa forma, na minha vida. Quando eu cheguei na reunião na casa desse irmão, o pastor que estava presente começou a conversar comigo, e eu falei para ele de onde que eu estava vindo, e eu tinha recém-convertido e tudo mais. Ele disse: então você não é batizado nas águas? Eu disse: não. Ele disse: o que está faltando você ser batizado nas águas? Eu disse: acho que, não sei, está faltando a água, né? Eu acho que, porque assim, eu já estava cheio do amor de Jesus. E aí ele me deu uma aula num café, como nós estamos aqui, com bolo, com cafezinho, nesse bate-papo. Ele me deu um estudo assim de coisa de meia hora. Quando acabou, ele olhou para mim e disse: você quer ser batizado? Eu disse: eu quero. Meia-noite nós fomos para uma praia e foi a coisa mais linda. Foi impactante o que Deus fez ali naquele local. Bênção mesmo. E quando eu saí dali, cada vez mais o Senhor me envolvia no amor dele. E lembra que eu ainda tocava na noite. E coisas surpreendentes começaram a acontecer na minha vida. Por exemplo, na própria praia de Tambaú, tinha um bar que eu tocava no final de semana, no sábado à noite. E toda vez quando eu ia para esse bar, eu caminhava a orla, eu passava por um grupo que ficava sentado fazendo pulseirinhas de hippie. Sim. E tinha um hippie, o Marcos, que eu não esqueço nunca mais a vida desse homem. E tinha um hippie que toda vez quando eu passava, ele gritava para mim: toca Raul! Né? Toda vez quando eu passava. E eu era músico. E eu fazia isso. Eu tocava. Quando eu terminava, eu passava por ele, profetizava na vida dele. Olha o que Deus estava fazendo na minha vida. Eu ainda não tinha nem noção, mas eu fazia aquilo porque eu entendia que aquilo não podia ficar só comigo. E eu profetizava na vida dele. Sabe o que foi que aconteceu, apóstolo? Chegou um dia, eu ia passando na orla durante o dia mesmo, né, passeando na minha bicicleta, na minha bike, e eu avistei ele vindo na minha direção, na bike dele, né? E aí, quando ele me viu, o olho dele ficou desse tamanho, ele disse: eu preciso falar com você. E eu disse: o que é? Ele disse: eu preciso conversar com você, algo muito sério. Aí eu disse: então vamos para Tambaú, ali, subindo ali, né, a praia de Tambaú, e fomos pro farol. E debaixo do farol, ele olhou para mim e disse: eu tive um sonho.
Nesse meu sonho eu ouvi uma voz que bradava, dizia para mim mesmo assim: você precisa me conhecer. Você precisa mudar a sua vida. E eu dizia: mas quem e o que? Como que é isso? E aí eu vi o teu rosto, ele falando para mim. E a voz disse para mim: procure ele que ele vai te orientar. Debaixo do farol. E ali eu comecei a chorar muito com ele. Eu comecei a ver que Deus estava fazendo algo ali na minha vida mesmo, né? E eu me abracei e comecei isso já no ano de 2000. Você vê que foi muito rápido. É rápido, né? O que Deus ele fez na sua vida foi muito rápido. Na Sim. minha também foi assim. Mas pode Glória continuar a Deus. que a gente tá muito interessante aí. E aí, quando eu comecei a chorar e orar abraçado com ele, e eu fiz uma oração entregando ele ali, ele aceitou a Jesus, esse hippie se tornou um missionário. Foi a primeira alma que sumiu? Primeira alma que eu ganhei. Ele se tornou um missionário no sertão da Paraíba. Ele foi para uma igreja missionária. Eu não tinha condições de discipular, assim, era muito novo para mim. Mas eu sei que foi uma pedrinha, né, na minha coroa. Com certeza. E aí ele foi fazer missões. Saiu daquela de hippie e passou a ser missionário no sertão da Paraíba. Isso foi começando a acontecer muito comigo. Aí eu estava num outro bar que eu tocava também, e eu tocava muito pé de serra, porque no Nordeste também se usa, né? O campo é muito grande, né? Dá para se explorar, ganhar dinheiro com pé de serra. Se você souber fazer um trabalho bacana, você ganha. Não estou incentivando ninguém. Né? Mas eu ganhei dinheiro no Nordeste trabalhando com pé de serra. E eu estava num bar de pé de serra, interessante que eu estava fazendo shot pé de serra, né? E estava todo mundo dançando, todo mundo alegre, feliz ali no local, e eu escutei uma voz dizendo para mim assim: apóstolo, canta um louvor para mim. Eu baixei minha cabeça, chorei. Os que estavam comigo não entendiam nada, os que estavam me acompanhando. Eu disse: meu Deus, é o Senhor que está falando comigo. Se eu tocar um louvor aqui, eu vou pegar minhas contas, né? Mas eu peguei as minhas contas mesmo e cantei, adorei o Senhor. E quando eu adorei, eu percebi assim, eu fui muito insultado naquela noite, muito insultado mesmo, assim. O mundo não consegue compreender as coisas de Deus, não. Espirituais, né? Não consegue discernir, não. E eu fui muito insultado. Mas eu observei que próximo do banheiro tinha um senhor, um rapaz, não era tão senhor, devia ter uns 30 anos de idade, 28, 30. E ele estava sentado sozinho e tinha uma garrafa de cerveja na mesa dele. E eu vi quando ele abaixou a cabeça dele. E eu fui lá com ele. E peguei no ombro dele. Eu disse: tá tudo bem, amigo? E ele olhou para mim e disse bem assim: eu saí da minha casa e tomei uma decisão. Me deu a mão na cintura, tirou um 38 e colocou em cima da mesa. Se eu vou tomar uma cerveja, eu vou me matar. Meu Deus. Aí eu puxei a arma dele. Eu ganhei ele para Jesus. Segunda alma. Segunda alma. Levou as contas, mas ganhou uma alma para Jesus. Levei as contas e fui muito feliz na minha casa. Aquela porta fechou e abriu outra na cidade de Cabedelo. E as pessoas estavam me convidando muito. O que eu estou querendo mostrar, sabe, apóstolo, que o Senhor ele está muito além daquilo que a gente, como a gente imagina, que como o Senhor é às vezes a gente quer formar, né? Assim, como é que eu posso explicar melhor? Moldar o Senhor, né? E Deus não está nisso. Ele estava operando na minha vida, eu cantando na noite. Só que tem um porém. Eu estava consagrado a Ele o tempo todo. Tem uma diferença muito grande. Isso é muito bom, né? Você frisar essa parte, porque existem na realidade muitos religiosos, né? A gente olha assim, essa é a palavra. E a gente que tem uma chamada de fogo, né? Essa chamada é uma chamada de fogo. As pessoas às vezes não entendem, né? Não entendem porque é algo de Deus. Deus lhe levou naquele lugar. Deus preparou aquele momento para salvar aquela vida
que naquele momento estava com o passaporte carimbado para ir para o inferno. Estava. Né? O passaporte estava carimbado, mas Deus tinha um plano. Quando Deus tem um plano na vida da pessoa, ele faz dessa forma, né? E se o pastor não tivesse ido lá, no momento ele ainda não era pastor, mas já era consagrado a Deus. Sim. E ali foi a segunda alma que você ganhou para Jesus, né? Sim. E isso é muito interessante, porque às vezes tem pessoas que se converteram e ainda tocam no mundo, né? Estão tocando no mundo, e vai chegar um momento em que eles vão conseguir viver, né, da obra. Eu sei que não é fácil, é difícil, mas Deus ele sempre abre portas, Deus ele sempre nos dá condições, porque o Deus que nós servimos é o Deus que está na frente de tudo. Sim. Ele é o Deus que está no Glória a comando. Deus. Às vezes a gente procura, o nosso raciocínio humano é muito limitado, e a gente às vezes quer limitar Deus, e Deus ele não é, a mente de Deus, ela é imensurável. Nós não podemos, por isso que a Bíblia fala, né, que nem olhos ouviram, nem ouvidos ouviram, que Deus tem preparado para nós. Deus é criador e nós somos criatura, então nós nunca vamos entender as coisas de Deus. Verdade. Depois que a gente vai ter uma ideia e falar, meu Deus, foi por isso que a Bíblia fala que todas as coisas elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus lhe levou ali, você sentiu no coração de cantar um louvor num ambiente que não é apropriado para isso, mas foi Deus, e naquele momento uma vida foi salva. Então isso aí é tremendo, é maravilhoso. E continua aí, pastor, que está tremendo esse testemunho. Depois em Cabedelo, na praia de Cabedelo, eu estava tocando também lá, pé de serra também. Na época do verão, é muita gente, é muito contrato também, as pessoas chamam, van vindo, levando músico, trazendo músico, falta músico. Essa é a realidade, falta músico. Porque a demanda é muito grande. E eu estava na cidade de Cabedelo e estava num bar de praia de Cabedelo. Isso é a minha sequência, tá? E nesse local também entrou uma outra hippie. E eu estava no horário do meu almoço, sentado. E essa hippie sentou, se aproximou de mim, né? E ela vem com um monte, apóstolo, um monte de duendezinho feito com durepox, né? Aqueles negócios de... E eu pedi que ela tirasse, tava com uma cesta cheia daquilo, eu pedi que ela tirasse aquele da minha mesa, porque ela se sentiu à vontade ao ponto de colocar na mesa, na mesa do músico, né? Vamos dizer assim, o trabalho dela, o trampo dela, né? E eu pedi que ela tirasse, e ela ficou revoltada com aquilo e falou uns palavrões para minha direção. Eu vi assim nitidamente o inimigo operando na vida dela. Eu estava começando a ter uns discernimentos tremendo, e o Senhor disse assim: toca nela, pega na cabeça dela. E eu toquei na cabeça dela, essa mulher caiu no chão, parecia uma cobra. Isso num bar. Esse bar eu não perdi não, mas quase que eu perco o meu contrato lá. E acontece era que ela caiu. Quando ela caiu, eu comecei a orar, mas tudo assim, eu não sabia, nunca tinha visto ninguém orando, nunca tinha visto essas coisas acontecendo. E ganhei ela para Jesus. Ela era de Recife. Ganhei ela e o esposo dela, um casal de hippie, também para Jesus Cristo. E assim foi a minha trajetória, né? Deus me deu muitas experiências, mas tem assim uns testemunhos muito tremendos assim que Deus fez também nessa cidade. Essa cidade para mim foi assim, João Pessoa, né? João Pessoa. Esse foi eu fui ordenado pastor lá, né? Na realidade, você aceitou a Jesus aqui em Manaus. Foi a sua primeira experiência com Deus, mas a preparação para o chamado foi toda lá, né? Toda lá, interessante. Toda, assim, Deus sabe o que ele faz, né? Quando ele fala, por exemplo, para Abraão, né, sai da tua terra, da tua parentela, para terra, Deus sabia exatamente o que ele estava fazendo ali, né? Uhum. E aquele homem, ele, por uma voz, ele foi e seguiu. Eu creio muito na palavra do Senhor, né? Eu leio a palavra de Deus, mas eu não só compreendo, tenho esse discernimento dela, como ela é verdadeira e ela é apropriada para que nós venhamos seguir também esses caminhos. E ele vai. E quando eu fui, porque tinha muita evidência para que eu fosse, né? E além de tudo, como eu falei, as portas elas começaram, tipo assim, fechar o que tinha aqui e abrir uma oportunidade por lá, numa cidade que eu não conhecia. Mas sabe que tem algo interessante? Porque com o passar do tempo a gente vai tentando compreender o que é que Deus estava fazendo, né?
E eu entendi porque eu era muito apegado à minha mãe e meu pai. Sim. E assim, como ele nos criou assim, nós éramos 3 irmãos, né? O meu irmão mais velho, ele veio a falecer, e eu tenho 2 irmãs que são vivas, né? 2 irmãs ainda em vida. E os nossos pais nos criou assim, naquela unidade, qualquer coisa, tipo assim, meu filho não pode passar por muita necessidade, meu filho passou por uma necessidade, traz meu filho pra cá. Aí ela compra, minha mãe fazia isso. Ela comprava todas as brigas. Eu me metia em confusão por aí, a minha mãe pegava e eu ganhava de brinde passagem, entendeu? Ela dizia assim, não, meu filho não pode ficar nessa confusão. Compra uma passagem para Aracaju, manda ele para Aracaju. Aí eu ia embora para Aracaju. Passava por uma confusão aqui, uma treta aqui, coisas horrorosas que eu fazia. Aí ela, não, pega meu filho, isso antes do meu casamento, né? Pega meu filho, não, pega meu filho, leva meu filho aqui, manda ele para Belém. Os livramentos, e assim eu fui conhecendo. Os livramentos de Deus. Os livramentos de Deus. Conheceu o Brasil todo assim, né? Então, aí o que é que o Senhor fez? Ele queria tratar comigo, eu compreendo, hoje eu entendo. E ele queria tratar isso comigo. Sabe, porque quando eu cheguei lá, apóstolo, não foi fácil. Quando eu comecei, realmente, quando começou essa coisa de eu estar num local e pessoas aceitarem Jesus, sabe? Então começou uma batalha espiritual tremenda na minha vida. As portas começaram a fechar. Bum, 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 eu não tinha mais canto para ir, a minha esposa grávida, lembra? Né? A luzinha já estava aparecendo, já, né? A luzinha ali. O meu filho com 5 anos de idade. E um dia eu estava na minha casa. E a minha esposa chegou para mim e disse assim: amor, não tem nada para comer. Eu disse, misericórdia. Eu disse, meu Deus. E eu não tinha como chamar minha mãe, o meu pai, os meus protetores, né? Para que eles viessem. E até mesmo porque eu já estava casado numa outra cidade e eu já não dava mais para fazer isso. Era um tratamento de Jeová, não dava mais. E eu fiquei ali, eu digo, meu Deus, e não tinha esse acesso todo que nós temos hoje de rede social, rede social, né? De comunicação. Que a gente tá aqui, mas a gente pode manda um pix e tudo se resolve. Não tinha isso, né? Então aí eu lá na cidade, aí eu disse para ela, eu disse, amor, dá um tempinho. Eu sabia que tinha um pão duro pendurado, né? Aí eu disse, pega esse pãozinho duro, dá pelo menos pro menino não ficar chorando, né? Dá pro menino o pão duro e vamos ver o que vai acontecer. Não tinha manteiga, não tinha nada. Meu gás tinha acabado. Aí ela veio de lá, ela disse, meu amor, eu peguei o pão, não tem manteiga para botar no pão. E aí eu digo, eu vou pelo menos, porque esse pão tá duro, eu resolvi colocar ele no forno ali, e o gás acabou. Eu digo, misericórdia. Tudo na mesma hora, né? Assim, é incrível, né? Tudo no mesmo momento. Aí eu entrei eu fiquei em pânico com tudo aquilo. Eu digo, meu Deus, vai morrer todo mundo nessa casa. Eu digo, vai morrer todo mundo de fome nessa casa. Eu digo, meu Deus. Aí eu fui pra sala, peguei minha Bíblia pentecostal, coloquei ela no chão e comecei a chorar em cima dessa Bíblia. Eu digo, Senhor, 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 me socorra, Senhor. Me socorra, Senhor, olha como está minha vida, Senhor, olha minha casa, meus filhos com fome, minha mulher está grávida. Aí minha Bíblia, a apóstola, ela fez assim, ó. Aí a palavra caiu em Mateus, capítulo 6, versículo 25. Por que andas ansiosos pelo que haver de comer, beber, de vestir e todas essas coisas? Né? Aí o Senhor vai falando de Salomão. Né? E Salomão, com toda a sua glória, jamais se vestiu como a erva do campo. Homem de pequena fé. Eu fui tão impactado com aquela palavra. Deus falou de uma forma tão poderosa comigo que eu comecei a me tremer todinho e eu me levantei com uma autoridade que eu nunca tinha sentido na minha vida. Eu me levantei, olhei para minha esposa e disse, Deus vai trazer a providência para essa casa. E aí eu coloquei um louvor, fiquei na cadeira de embalo, mesmo assim esperando. Eu digo, Senhor, Tu és o dono do ouro e da prata. Eu creio que o Senhor está fazendo algo na minha vida que eu nunca vi, nunca testemunhei, Senhor. Apóstolo, diante do Deus Todo-Poderoso que nós servimos, não deu meia hora, apareceu uma senhora baixinha desse tamanho com um monte de sacola de compra na porta da minha casa. Aleluia, eu creio. E ela... Já aconteceu olha com a que gente, benção. lá em Brasília, a bispa tá lembrando aqui, né? Lá em Brasília Deus também
fez isso com a gente. Aleluia. É impactante, é tremendo demais quando você vê assim os milagres do Senhor acontecendo na sua vida, né? A melhor coisa que tem é você viver na dependência de Deus, né? Quando Sim. você vive na dependência de Deus, Deus ele nunca desampara os seus filhos. E o incrível, né, que como nós sempre falamos, é que as nossas grandes experiências com Deus são momentos difíceis, né? Que nós enfrentamos, que é para mostrar que nós não estamos sós, que Ele está conosco em todos os momentos para nos dar a vitória. Deus ele cuida. Para onde Deus ele nos levar, para nós sermos instrumento na mão dele, ele cuida da gente. Aquele que chamou é fiel para cuidar. Para onde ele aponta, ele toma conta, né? Ele toma conta e assim é impactante. Aqui é uma foto aqui, ó, do pastor. Onde é que é essa foto aqui, pastor? Isso é no centro da cidade, né? El Shaddai. Na realidade, tô na esquina da Doutor Moreira aí. Aqui ele faz um trabalho, pessoal, aí ele de louvor, né? Ele canta louvores aí no centro. Aí nesse localzinho aí, eu já tenho 17 anos fazendo esse trabalho todos os sábados. Aqui foi onde eu lhe encontrei? Naquele dia? Não. O senhor me encontrou numa galeria chamada Alfa e Ômega, um pouco mais pra cima. Deus abre muitas portas, eu já toquei nesse centro todo. Eu tenho um trabalho que a gente desenvolve com um dependente químico e morador de rua. Vamos já. Que surge por aí, por esse trabalho aí no centro. Então, né? O pessoal já lhe conhece aí, já, né? Todo mundo me conhece, todo mundo me conhece. O senhor passou quanto tempo lá em João Pessoa? Em João Pessoa. Passei 2 anos. 2 anos. Foi. 2 anos. 2 anos. E nesse período aí foi desenvolvendo o trabalho espiritual, foi desenvolvendo o ministério, né? Voltando pro ponto que nós estávamos, né? Da irmãzinha que ela entrou na casa e aí ela contou algo tremendo. Ela é esposa de pastor. E ela disse meio assim, olha, eu tinha feito ontem a feira, que ele chama feira, né? Tinha ido no supermercado. E eu comprei de tudo dentro da minha casa. Ela foi dar testemunha, ela pediu licença para entrar na minha casa com as sacolas. Eu já sabia que era Deus, eu já me tremia todinho. Aí ela disse, tinha feito a feira ontem e eu comprei de tudo para o mês todo, né? E eu estava fazendo o feijão do meu esposo ali, mexendo na panelinha, quando eu ouvi uma voz dizendo assim, larga tudo que tu está fazendo e tira um pedaço, ou seja, a metade do que tu compraste para o meu servo, que eu vou te mostrar. E aí ela disse mesmo assim, eu escutei isso como testemunha. Horário que eu vou estar lá. Ela falando assim, ela falando mesmo assim, olha, isso, ela falando na minha casa, foi tremendo aquilo. Ela falando isso, ela disse, Senhor, eu comprei o alimento para a minha família. Eu não creio que é o Senhor que está falando comigo. Questionou com Deus. Ela disse que quando veio a segunda vez a voz, veio de uma forma como se fosse um trovão. E ela disse que a janela da cozinha dela, o vidro foi arrancado. E aí a voz dizia para mim assim, se tu não me entregares a metade do que eu te dei, eu farei com que tu entregue tudo. E aí ela disse, sim senhor, estou obedecendo. E foi pegando. E foi pra rua. Lembra, sai da tua terra, da tua parentela também, né? E ela foi pra rua até chegar na porta da minha casa, onde o Senhor disse pra ela, é aqui. E ela pegou ali, entregou tudinho. Quando ela acabou de abençoar, esse dia foi muito, muito tremendo pra minha vida. Que ela, quando acabou, minha esposa se desmanchava em lágrimas. Quando ela acabou de entregar tudinho, ela veio com o dinheiro na mão e ela disse assim, Deus manda te entregar esse dinheiro. Ela entregou o dinheiro do gás certinho, nem mais nem menos. Ela entregou o dinheiro do gás. Eita, e Deus veio tremendo, hein? tudo aquilo que eu precisava naquele momento. Eu tive duas situações dessas assim, tremendas também. Lá, tudo lá. Eu passei na realidade, passei 2 anos em João Pessoa. Em 2 anos Deus começou a fechar todas as portas e disse para mim, volta para Manaus que eu vou te honrar nessa cidade. 2 anos. E eu não queria sair de lá não, tá? Não queria mesmo. Eu sou apaixonado pela cidade. Minha filha é paraibana. Então assim, a Luizinha nasceu lá. E aí eu sou apaixonado pela cidade. Eu tenho projetos lá. Vamos já falar disso aí. Eu tenho projetos futuros, né? O pessoal estão aqui curtindo, né?
compartilhando. Mandar um abraço para a pastora Val. Pastora Val, Deus abençoe. Diaconisa Brenda, a Bruna, o Emerson, a Ayla Radassa, a pastora Mônica, que são lá da nossa igreja, Vida Abundante, né? E o pessoal está assistindo aí, compartilhando, comentando. Compartilha, comenta, porque agora você vai começar a ouvir. E você vai ver e ouvir o talento que Deus deu para esse homem aqui, né? Amém. O talento. Eu queria que você escolhesse uma canção que marcou a tua conversão, uma canção que você tem um carinho assim muito grande. Quando você canta, você se lembra assim do que Deus, das promessas que Deus ele tem feito na sua vida. Esse é o podcast Foguete pra Cima. E hoje nós estamos aqui com o pastor Ricardo Aiden, ele que é um adorador. E ele está contando um pouco da sua experiência com Deus e espero que isso edifique a sua vida. Você que está nos assistindo, você que está ligadinho aí na nossa live aqui, no nosso podcast. E agora ele vai cantar a primeira canção da noite, de muitas que ele vai cantar aqui nessa noite, pessoal. Fica ligadinho aí porque vem muita coisa boa, algo de Deus para você, para sua família. E você não chegou no nosso canal à toa, tá, pessoal? Você chegou aí porque Deus tem uma palavra de vitória para você. E com certeza, hoje é uma noite especial. Compartilha com aquela pessoa que você ama, aquela pessoa que você gosta. Compartilhe, porque a palavra de Deus ela é tremenda, é poderosa. E eu estou muito feliz de poder dar início a esse projeto e ter o Senhor com a gente aqui no nosso primeiro podcast de muitos que vão ter, mas hoje é muito especial. Hoje é o início de um grande projeto. Na realidade, um sonho que Deus colocou no meu coração há muito tempo, pastor, que está se concretizando hoje. Então, eu fico honrado com a sua presença. Deixa Deus lhe usar. Amém. Com louvor abençoado. Eu vou colocar aqui no telão, pessoal, para você estar compartilhando. Interaja com a gente aí. Legal? Um abraço aí pro Amaro, que também está aí com a gente. A pastora Val. Deus abençoe a sua vida. Com você, pastor Ricardo Aiden. Aleluia. Na realidade são tantos louvores assim que marcou esse meu encontro com o Senhor, né? Mas tem uns louvores assim que por onde eu ando assim eu gosto muito de adorar Ele assim nesses louvores. E um deles é esse aqui, ó. Como o rei Davi, eu quero te louvar. Minha alma canta. Acho que sim.